O método Supera começou com uma missão de pai mesmo. Queria ajudar o meu filho, o caçula, o Vinícius, na época com 9 anos. Ele tinha uma dificuldade muito grande de se concentrar, fazer as tarefinhas, se desconcentrava por qualquer coisa. E aí eu fui seguindo aquela receita que todo pai segue. Disciplina, psicólogo, psicopedagogo, um ambiente mais adequado, isolado para os estudos, mas nada disso estava resolvendo o problema. E aí comecei a pesquisar, o que pode de fato ajudá-lo. Nessa busca eu conheci o ábaco, que é aquele primeiro instrumento de cálculo criado pelos homens, que eles chamam de soroban no Japão. É um instrumento muito utilizado até hoje nos países orientais. Me encantei com essa ferramenta, comecei a conversar com professoras japonesas que praticavam e ministravam aula de ábaco há muitos anos e colhi relatos transformadores mesmo de vida, E entendi que essa ferramenta podia ser a solução para o meu filho, como de fato foi. E aí veio a ideia, puxa, se eu ajudei meu filho, posso ajudar milhares de pessoas. E aí veio o desafio de criar o método Supera. No início do desenvolvimento da metodologia, eu reuni uma equipe multidisciplinar, professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, e a gente foi desenvolvendo a metodologia. Mas naquela época não se falava ainda em neuroaprendizagem, neuroeducação, Isso é uma coisa mais recente. E aí, quando começou a surgir esse conceito de neuroeducação, neuroaprendizagem, a gente foi entender que de fato era aquilo que a gente fazia, Então, primeiro nasceu a metodologia, depois que a gente entendeu que o que a gente fazia realmente era neuroeducação. A nossa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer idade, Então temos alunos de 5 anos, hoje o nosso aluno mais antigo, mais idoso, tem 101 anos, O que muda na verdade são os objetivos. As crianças querem melhorar o desempenho acadêmico, os adultos querem melhorar o desempenho no trabalho, melhorar a empregabilidade, e os idosos querem exercitar o cérebro. E aí não é um conceito de neuroeducação, aí é mais um conceito de bem-estar, quer envelhecer com a mente saudável. Para as crianças é assim, é uma metodologia transformadora, porque a gente desenvolve concentração, foco, raciocínio lógico, criatividade, capacidade de entender as múltiplas possibilidades de soluções para os problemas, disciplina. Com essas habilidades desenvolvidas, aumenta a capacidade de aprendizagem, aumenta a capacidade de entendimento das matérias, de memorização. Com isso, há uma componente comportamental essencial, porque aumenta a autoestima, aumenta a autoconfiança. Com isso tudo, aumenta o interesse pelos estudos. Então isso de fato é transformador. O programa presencial dentro das escolas, ele é aplicado pelo modelo de 1 hora por semana de aula, inserido preferencialmente dentro do currículo, onde as crianças aplicam as nossas ferramentas. O ábaco, os jogos, os exercícios lógicos e as dinâmicas. Já o programa digital é em parceria com a SBT, que é uma empresa francesa, que é a líder mundial nesse segmento, e também 1 hora semanal. Só que daí são todos jogos focados para o desenvolvimento do cérebro, para a neuroeducação, mas jogos digitais. A neurociência é a ciência que estuda o funcionamento cerebral. E a educação, na verdade, o principal objetivo é fazer o desenvolvimento destes cérebros, obviamente, num contexto onde cérebro também significa desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional, cognitivo, social, cultural. Quando a gente pensa em cérebro, em geral, a gente pensa só no sistema nervoso e o pensamento lógico, Mas o cérebro está envolvido com todas essas funções. E quando você pensa em educação, você pensa na formação do indivíduo. Portanto, o educador, ele é um fazedor de cérebros, De uma maneira bastante lógica, lúdica e apropriada dentro da pedagogia, ele faz esse tipo de processo. Então, se ele descobre sobre o funcionamento cerebral, se ele conhece o funcionamento cerebral, ele se apropria de ferramentas novas para aplicar na sua prática cotidiana. Ele tem que conhecer um pouquinho sobre o funcionamento das diferentes áreas do córtex cerebral e como elas interagem para a construção de novos conhecimentos. Como que a área da linguagem se forma dentro do cérebro, a partir de estímulos visuais, auditivos. Como que isso acontece? É importante para o educador saber o processo. Como funciona o cerebelo? Qual é o papel do cerebelo na detecção dos erros? Qual é o papel do sistema emocional na base de aprendizado, na base da construção de circuitos? A neurociência ela pode ser aplicada desde do recém-nascido. O entendimento de quais são as potencialidades do cérebro do recém-nascido e quais são as habilidades que ele deve ir desenvolvendo ao longo do crescimento. O que a gente espera de uma criança com 1 ano, com 2, com 3 e com 4, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista cerebral, do desenvolvimento do cérebro. E como nós devemos então estimular para que esta potencialidade cerebral se desenvolva no máximo
possível para aquele indivíduo. E depois o púbere, o adolescente, como é que é o cérebro do adolescente, e depois no EJA, como que a gente deve ensinar adultos. E depois da terceira idade, né, como que a gente faz as pessoas não perderem tantas habilidades tão rapidamente. Então a neurociência é o conhecimento sobre o ser humano, na verdade, e pode ser aplicado a qualquer tempo. É uma questão que sempre é bastante tratada e bastante consultada diz respeito ao aprendizado da matemática. Né? O aprendizado da matemática requer que você desenvolva suas capacidades abstratas do cálculo matemático, da capacidade do indivíduo de entender como que aquele númerozinho significa uma quantidade. Então há um salto quantitativo e qualitativo muito grande na aquisição e no funcionamento cerebral nesse momento. Então, por exemplo, eu inventei uma estratégia, né, da gente usar a contagem de feijões dentro de um saco de feijão num coletivo de uma classe. Você abre o saco de feijão no chão e eles vão contar, eles vão ter uma tremenda dificuldade porque é um volume muito alto de grãos, e aí a gente vai criando estratégias para cada um pegar 10 e somamos os 10 de cada um, depois ensinamos a multiplicar o número de crianças por 10, e a gente mostra a matemática no dia a dia, no cotidiano, e eles com isso ganham interesse por entender o número, entender a conta, entender o jeito de fazer, e essa estratégia motivacional tem muito resultado. A Inédita já tem 6 anos, né? Ela é uma empresa voltada exclusivamente para cursos de neurociência em diferentes áreas. Ela também é uma consultoria para aplicação de neurociência nas escolas, mas especialmente a gente trabalha muito com cursos voltados diretamente ao público dos professores. Então a gente tem uma linha de neurociência aplicada à educação, que já atendeu centenas de professores presencial e à distância, e é um dos carros-chefes da Inédita hoje.